Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos louvar o Senhor com o hino de número 186, que diz assim: de valor em valor. Amém? Assim como diz Romanos capítulo 1, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor, a seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, para seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá agora pegar essa sequência aqui. Vamos para o hino 187. Aleluia. Agora já é outro ritmo de música, né, irmãos? Eu peguei 3 ritmos diferentes, então haja voz. Aleluia. E a minha voz já não é essas coisas. Complicado, né? Glória a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui,
Na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Aleluia, glória a Deus, minha alma cantará a ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia, faz tempo que eu não louvo esse hino, irmãos, então eu me perdi um pouco aqui, que eu viajei aqui no Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu voltar novamente. Andando triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo, enfim, me vier chamar nos céus com serafins, aleluia, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aleluia, glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. É só a gente dar lugar para Deus que a gente sente a presença de Deus. Meu coração fica constrangido, até a minha voz muda. Aleluia. Porque não tem coisa mais gostosa do que você pregar a palavra de Deus, louvar o nome de Deus, né? E no dia a dia, né? Andar de acordo com a palavra também, né, irmãos? Porque uma coisa chama a outra, amém? Se eu leio a palavra de Deus, se eu estou absorvendo a palavra de Deus, amém? Durante o dia, durante a madrugada, durante a noite, agora, por exemplo, porque eu estou aqui alimentando os irmãos, mas eu também estou sendo alimentado. Amém? A palavra ela vem primeiro para mim, é primeiro para o pregador. Quantos irmãos pregadores não tem aí? Aleluia.
Quantas irmãs também que ministram a palavra de Deus também não tem aí? Aleluia. Então, vocês sabem como é que é. A palavra que vem para nós transmitir, primeiro ela fala conosco. Amém? Eu tenho que dizer o amém aqui primeiro, para depois eu pregar a palavra de Deus. Para depois os irmãos aí também darem um amém. Amém? Porque a gente tem que receber a palavra que vem do Senhor, revelada, mas nós temos que viver ela também, colocar ela em prática. Porque nós podemos ver que hoje em dia estão anunciando o Evangelho, e a maioria dos que estão anunciando o Evangelho não estão vivendo o Evangelho. Amém? E aí o Senhor se entristece, o Espírito Santo não se agrada, porque aquele que prega o Evangelho também tem que viver o Evangelho. Amém? Porque senão o Senhor vai nos chamar do quê? De hipócrita. Não é verdade, irmãos? E nós não somos hipócritas. Amém? Nós somos filhos e filhas de Deus. Amém? Lá no no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 12, o apóstolo João diz lá, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vou pegar a palavra do Senhor aqui, que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 19. Amém? Evangelho de São João, capítulo 19. Vamos lá? Nós vamos ler esse capítulo inteiro, amém, irmãos? Inteiro, porque eu estou vendo por aí que estão pregando o Evangelho apenas baseado em versículos isolados. Poucos são os pregadores que estão lendo a palavra de Deus pura, assim como no tempo da lei. Os verdadeiros judeus, ortodoxos, mas aqueles praticantes mesmo da Torá. Aleluia, no tempo de Josias, no tempo de Davi, no tempo de Moisés, no tempo dos reis bons, dos profetas mesmo, né, do Senhor. Eles liam a lei inteirinha assim para o povo. Ó. Dizia a lei inteirinha. E nós temos que imitar os nossos pais da antiguidade. Nós temos que imitar eles. Por quê? A salvação vem dos judeus, não tem jeito. Amém? Tudo que um judeu verdadeiro, praticante, né, que realmente era servo de Deus, tudo que ele fez de bom no passado, certo? Nós temos que só excluir, é óbvio, né? Assassinato, guerra, porque aí isso é outra história, é outro contexto, amém? Mas no tocante à prática do amor, da justiça e da maneira que eles conduziam e pregavam a palavra de Deus, nós temos que ser imitadores deles. Amém? Porque a salvação vem deles. Amém? O Novo Testamento nada mais é do que uma interpretação do Velho. Aleluia. Amém? Jesus, ele interpretou a Torá nos evangelhos, no estilo de vida dele. Amém? Ele transformou a Torá em amor. E um amor tão grande que suporta o sofrimento, suporta a dor. Amém? Então, quando nós temos a verdadeira palavra de Deus, ensinada por Jesus, nós podemos compreender a lei e os profetas. Certo? Mas quando você não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, você não vai entender nem a lei nem os profetas. Porque o Evangelho se resume no amor. Amém? No amor. Então, se você lê a Bíblia apenas como se fosse um livro qualquer, você não vai receber entendimento de Deus. Mas se você, para que você for pegar a palavra do Senhor, e você fizer uma oração
sincera, certo? Sem estar pensando no almoço, na janta, no café, sem estar pensando no namorado, na esposa, sem estar pensando no passeio, sem estar pensando em nada. Você apenas faz uma oração sincera diante de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui diante da tua santa palavra. Me dá compreensão, me dá entendimento, abre o meu coração. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Deus não aguenta uma oração dessa. Deus não aguenta. Deus, ele entra dentro de você e rasga o seu coração para você entender a palavra. E você começa a ler a palavra, você vai absorvendo, e aí você vai querendo ler cada vez mais. Eu já cheguei a ficar, irmão, 3, 4 horas lendo a Bíblia. 3, 4 horas. Eu parei para ler a Bíblia. Falei assim, eu vou meditar um pouquinho na palavra aqui, 10 minutos só. Eu acabei ficando a tarde inteira dentro da palavra de Deus. Isso por várias vezes. Amém? Faz 20 anos que eu estou na presença de Deus. 20 anos, irmãos. Desde 1998. E quantas vezes isso não aconteceu comigo? Eu vou ler a palavra de Deus 10 minutinhos. Aí vou eu fazer uma oração. Aí entro na palavra. Daqui a pouco vai passando 1 hora, vai passando 2 horas. E eu estou mergulhado nesse rio. Aleluia. Assim também é com você. Amém? Faça sempre uma oração que você vai ver que a leitura da palavra vai ser diferente. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Está aqui. Só uma ressalva. Amém, irmãos? Só uma ressalva. Estão aí com a Bíblia aberta no Evangelho de São João, no capítulo 19. Então nós vamos só retroceder um pouquinho. Amém? Porque, na verdade, o título dessa live, ela está no versículo 39, tá? Eu esqueci de falar isso. Eu coloquei o título aí, Jesus no lugar de um bandido. Começa aqui, tá? Aí depois nós pegamos o versículo 19 e nós vamos embora. Aleluia. Então vamos lá. Então na verdade, João 18, versículo 39. Amém? Aí, terminando esses 2 últimos versículos, nós pega carona aqui no capítulo 19 e nós vamos embora. Amém? Então, vamos lá. Louvado seja Deus. Antes de tudo, Cícero Silva, a paz do Senhor Jesus. Everton Santos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém, abençoado. Júnior Oliveira, Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Entretanto, sei que é tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte, o rei dos judeus? Isso ele estava fazendo uma pergunta. Amém? Ele estava fazendo uma pergunta para os fariseus, para os sacerdotes, para aquele povo que estava crucificando Jesus. Amém? Isso é uma pergunta. Agora, olha só o que os judeus respondem. Veja bem, o que os compatriotas, os conterrâneos de Jesus respondem. Por isso que eu digo, irmãos, a gente temos que orar por Israel. Sim, eu amo o povo israelita, eu amo o povo judeu. Só que nós temos que ter um entendimento também, né? Se você for pregar o evangelho como nós pregamos aqui no Brasil, lá em Israel, você é preso. Ou você morre. Tá certo? Eles te matam. Então, eles não são tão bonzinhos assim. Tá? Eles não são tão bonzinhos assim, não. Porque olha o que eles fizeram com Jesus, o Filho de Deus. Tá certo? Eles colocaram um bandido. Eles absolveram um bandido porque era tradição naquela época. Era tradição. Eles escolheram uma pessoa, absolveram uma pessoa para condenar outra, né? Então, olha o que eles fizeram.
o Pilatos, né? Pilatos, ele chegou e disse para os judeus, né? Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Assim como é tradição, né? Ou querem que eu solte o outro? Aí olha só o que eles responderam. Então, os judeus exclamaram outra vez, dizendo: não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido. A palavra está bem clara. Bandido. O que é bandido, irmãos? O que significa a palavra bandido? Bandido é aquele que rouba trabalhador, né? Rouba as pessoas honestas, né? E mata também, mata, estrupa, amém? Trafica drogas e por aí vai, né? Pratica pedofilia, tudo isso aí é bandidagem. Então, Barrabás, né? Pelo que tudo indica, ele estava enquadrado em alguns desses pecados graves aqui, diante da sociedade. Então, veja bem, olha só o que o povo diz. Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: não, esse homem não, mas sim Barrabás, quer dizer, deixa ele aí. Esse Jesus, que se faz igual a Deus, que disse que é igual ao Pai, porque perdoa os pecados dos outros, diz que curou enfermidade, diz que destrói o templo e reconstrói ele em 3 dias. Não, esse não. Deixa esse aí para ser crucificado. Solta o bandido. Nós preferimos um bandido no meio da gente para estrupar os nossos filhos, para roubar os nossos pertences, para matar a nossa família. Nós preferimos ele do que Jesus, que veio curando, libertando, abençoando, amando, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. Não, esse que veio fazendo bem não, porque ele quer ser Deus, ele quer ser igual a Deus. Esse aí não. Esse aí crucifica, mata ele mesmo. Nós preferimos um bandido no meio da gente. Olha que absurdo, irmãos. É esse o povo judeu que a gente ama e que a gente ora por eles. Amém? E nós amamos mesmo, né? Nós gostamos do povo judeu, porque a salvação vem deles, né? Entre aspas, né? Vem de Jesus, na verdade, né? Eles foram apenas um povo escolhido, né? Para implantar o Filho de Deus, que iria trazer a salvação para todos nós. Amém? Depois dando sequência pelos apóstolos, é óbvio. Então, veja bem, a gente temos que ter muita cautela. Amém? Porque às vezes a gente fica falando, coitadinhos, mas quantos profetas os judeus não mataram, irmãos? Profeta como você, profeta como eu, apóstolo como você, apóstolo como eu, pastor como você, pastor como eu, evangelista como você, evangelista como eu, etc, né? Amém? Eles mataram. Jerusalém está cheia de sangue de profeta. Tá certo? Por mãos de árabes? Não, não é nem por mão de árabes. Não é por mão de árabes, não. É por mãos de judeus mesmo. Os judeus matavam os profetas do Senhor. E eles mataram e crucificaram Jesus. Eles preferiram um bandido para arrasar com a cidade deles, para fazer terror na cidade deles. Preferiram um bandido, Barrabás, do que Jesus Cristo.
Então, irmãos, o que o povo judeu está passando agora, o que Israel está passando agora, e o massacre que vai ter lá, quando o anticristo vir, tá certo? Eles são dignos disso, irmãos. Certo? Porque Deus não é injusto. Porque se eles não fossem dignos disso, eles não iriam passar por isso. Amém? Porque Jesus chorou por eles. Amém? No Velho Testamento, Deus enviou os profetas deles até eles para profetizar o arrependimento. E eles não aceitaram. Tá certo? Tanto é que Deus ele levantou, antes da vinda de Jesus, ele levantou um dos últimos profetas. Ele levantou o profeta Jonas. Amém? Deus levantou o profeta Jonas para pregar para os judeus? Não. Para pregar para uma nação que oprimia Israel. Os irmãos podem ler com atenção a história bíblica. Os irmãos vão ver que Nínive era inimiga mortal de Israel. Israel tinha ódio de Nínive. Ódio. Porque era um povo que matava muitos judeus. Era uma cidade muito forte. E, na verdade, né, era pela mão de Deus mesmo que eles estavam julgando Israel. Amém? Só que o que acontece? Deus levantou um profeta, amém? Chamado Jonas, e enviou Jonas para Nínive. Deus enviou Jonas para Nínive. Certo? Por que Deus não enviou Jonas para o povo, para os judeus, para os israelitas, para Jerusalém? Não, porque não ia adiantar. Deus já tinha falado de tudo quanto era maneira. Amém? Então, o Senhor falou assim, ó, você quer ver? Eu vou levantar um profeta judeu que não gosta de Nínive e vou mandar ele lá pregar o arrependimento. Só que, na mente de Jonas, ele não podia imaginar que a pregação dele iria provocar arrependimento em Nínive, nos moradores sanguinários de Nínive. Amém? E foi justamente isso que aconteceu. Jonas foi lá, pregou arrependimento lá, e ao invés deles se levantarem contra Jonas, matar Jonas e invadir Israel novamente, o que eles fizeram? Eles se arrependeram com saco de lixo, com saco, pó e cinza. Se arrependeram. E com o jejum. Tá certo? Não comeram nada, não beberam nada e colocaram até os animais para jejuar. Porque eles creram que o Deus de Jonas, o Deus de Israel, era um Deus verdadeiro. E eles se arrependeram. Amém? E aquela cidade foi salva. Jonas ficou indignado. Vocês conhecem a história, talvez até melhor do que eu. Mas Jonas ficou indignado com isso. Mas eles se arrependeram da pregação de um profeta. Tá certo? E Israel não se arrependeu. Amém? Para você ver como que é as coisas. Então, os judeus, eles não têm desculpa. Amém? Eles não têm desculpa. Eles não tiveram misericórdia nem do Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá aqui, irmãos. Vamos continuar aqui no capítulo 19, amém? Louvado seja Deus. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Olha só. Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Flagelar significa açoitar. Amém? Chicotear. Aleluia. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos. Essa coroa, irmãos, ela não era uma coroa de espinho, esses espinhos que pequenininho, que gruda na calça, que faz um arranhãozinho na nossa pele. Quando eu subia nos montes, lá em São Paulo,
Amém? Eu cansei de me arranhar nos espinhos das árvores, andava no meio do matagal lá para buscar um lugarzinho para orar. Eu saía com a calça cheia de espinho, com o paletó cheio de espinho, às vezes com o rosto arranhado, o braço com as mãos arranhadas, esses espinhos pequenos, né? Só que esses espinhos aqui, eles eram grandes e bem pontiagudos. Então, essa coroa, quando eles cravaram essa coroa na cabeça do nosso Jesus, ela veio descendo assim, rasgando o couro cabeludo, rasgando a cabeça, rasgando a pele. Rasgou. E aí, o que diz lá o profeta Isaías, no capítulo 53? Ele levou as nossas dores. Pelas nossas transgressões ele foi moído. Ele levou as nossas enfermidades. Amém? Então, dor e enfermidade tem tudo a ver com a pele de Jesus sendo rasgada pela coroa de espinho, pelos pregos sendo batido nas mãos de Jesus a sangue frio, nos pés. Aquela espada que traspassou a sua costela depois que ele estava morto. Amém? Tudo isso aí tem a ver com Isaías 53, quando diz que ele levou as nossas transgressões, estava sobre ele, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou tudo ali naquele sofrimento, na sua carne, sendo rasgada e sendo traspassada. Aleluia. Glória a Deus. Então, os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. E ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E esbofeteavam o seu rosto. Imagine, irmãos. Imagina. Uma pessoa que só fez o bem. Só fez o bem. Não cometeu um pecado na sua vida. Não cometeu uma injustiça na sua vida. Só amor. Só amor. E agora, depois de tudo isso que ele passou aqui, né, iriam levar ele ainda para aquele caminho, por aquele caminho terrível, que os irmãos já sabem qual é, né? Até o alto do Calvário, até o alto lá do Gólgota. Aleluia. Vamos continuar aqui. Mais uma vez, Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu o trago à vossa presença, para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que eu possa condenar. Você vê, um homem gentil, né? Gentil, que não tinha nada a ver com as leis de Deus, com as leis judaicas, e estava querendo um motivo para soltar eles. E os judeus, conhecedores da lei, insistiram na condenação de Jesus. É fogo, né? Se você analisar, a palavra de Deus, ela diz que o profeta da casa não tem honra. Deus lhe disse isso. E isso é verdade. Amém? Você que é profeta, você sabe. Na sua família você não tem honra. No bairro onde você mora, você não tem honra. Amém? A não ser quando é falso profeta. Falso profeta tem honra. Vocês não vê aquele David Warr, lá da África? Lá ele tem honra, tem muita honra. Lá ele é adorado. Esse David Warr ali, o David Warr,
lá na África, ele é um Deus. E para muitas igrejas evangélicas aqui também, para muitos irmãos aqui, tem ele como um Deus, viu? Tem ele como um Deus. Por isso que nós sabemos que é um falso profeta. Porque um verdadeiro profeta não aceita tal reverência, não aceita tal adoração, não aceita. Tá certo? Então, vamos vigiar, vamos tomar cuidado, irmãos, porque o verdadeiro profeta, ele é perseguido. O verdadeiro profeta, ele não fala as coisas para agradar as pessoas. Ele fala aquilo que Deus manda. E ele paga o preço. Paga o preço. Porque as pessoas não entendem um profeta. O ministério de um profeta de verdade, de quem fala a verdade, sem falsidade, essa pessoa é perseguida. Essa pessoa não é compreendida na sua família. Porque ele vai falar coisas que não vai agradar a família. Ele vai falar coisas que não vai agradar os vizinhos. Ele vai falar coisas que não vai agradar o pastor da igreja. Ele vai falar coisas que não vai agradar o irmãozinho ou a irmãzinha que está do seu lado, talvez em fornicação. E por aí vai, né? A lista é grande. Não quero entrar nesse assunto agora. Mas um verdadeiro profeta, irmãos, ele sofre. E ele não é reverenciado, não. Essa aqui é a verdade. Você pode ver, né? No tempo dos apóstolos, tinha um profeta no tempo dele. Tinha vários, né? Mas o mais conhecido era Ágabo, né? Você vê o que é um profeta de verdade. Quando ele estava diante do apóstolo Paulo, olha só de quem ele estava diante, hein? De Paulo. Paulo era apóstolo, e Paulo também era um profeta. Irmãos, Paulo não era só apóstolo. Paulo também era um grande profeta. E olha que esse Ágabo chegou diante dele, pegou o seu cinto, amarrou em Paulo e disse, ó, o que eu estou fazendo com esse cinto aqui em você é o que vou fazer com você na hora que você chegar em Jerusalém. Tá certo? Não era para Paulo ficar com uma raiva dele, mas eu tenho certeza que Paulo deu foi um abraço nele, porque, né, Paulo também passava por isso. Paulo também entregava a verdade, pregava a verdade. Paulo era evangelista. Paulo era profeta. E Paulo também era apóstolo. Amém? E eu te digo mais, para você ser apóstolo, você tem que ser evangelista. Irmãos, eu não estou querendo me exaltar. Não estou. Tá? Mas eu tenho um canal no YouTube chamado Sustentáculo da Verdadeira Fé. Entra lá no meu canal depois e procura um vídeo chamado assim, Sacrifício de Amor, Obra de Deus. Aí está entre aspas, segunda trombeta. Assiste esse vídeo, o irmão vai ver a mensagem profética que Deus me revelou em 2016. E o Senhor me deu uma mensagem para essa mensagem profética da segunda trombeta. Eu mandei fazer 13 caixas. Foi uma pilha desse tamanho. Mandei fazer 13 caixas de panfleto. Eu comprei até uma moto para evangelizar as 11 cidades principais aqui da Baixada Santista. Em um ano eu concluí essa obra. Eu terminei agora em dezembro de 2017 e comecei em dezembro de 2016. Amém? Eu posso dizer que eu sou um evangelista. Certo? E não fui evangelista só por 2, 3, 4 anos, não. Eu sou evangelista desde 1998 até agora. Até agora eu ando pregando e ando evangelizando. É por isso que eu digo para os irmãos, se tem alguém aí que é apóstolo, eu sou muito mais apóstolo. Amém? Porque eu tenho testemunho de apóstolo. Graças a Deus. E isso é para a honra e para a glória do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele era apóstolo por quê? Porque ele era um verdadeiro evangelista também. Se ele não fosse um verdadeiro evangelista, ele não seria apóstolo, irmãos. Não seria. Porque para ser um apóstolo, você tem que ser um verdadeiro evangelista. Mas quando eu falei evangelista, não é evangelista de você ir pregar na praça para crente. Não. É de você ser um evangelista para pregar para ímpio.
para pregar para ímpio. Tá certo? Aí sim, você é um apóstolo. Se não, não. Eu sinto muito dizer isso, mas a Bíblia mostra isso, do que é ser um apóstolo. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. O apóstolo Pedro, né, ele pregou para uma multidão que ele ganhou 3.000 almas. De uma vez só. E você vê que Pedro, eu vou mostrar para os irmãos Pedro nos dias de hoje. Amém? Nos dias de hoje. Você sabe que iriam falar de Pedro? O mesmo que talvez fala de você. O mesmo que talvez falam de mim. Ah, cadê o seu anel? Cadê o seu anel no dedo de teologia? Quantos idiomas você fala? Quantos idiomas você fala? Né? Ah, você tem o bacharel? Você tem mestrado? Ah, então você não pode ser um pregador, você não pode ser um pastor, você não pode ser um profeta. Tá? E nós vemos que dos 12 apóstolos, com mais Barnabé, Paulo e Apolo, porque esses três para mim eram apóstolos também, tá? Você vê que desses 15, pelo menos uns 8, 9 eram homens ignorantes, que não tinham estudo nenhum, que não tinha, que não sabia falar outras línguas, tá certo? E era apóstolo. E que apóstolo foi Pedro? E que apóstolo foi João também, que era iletrado? E que apóstolo foi Tiago? Tudo homens iletrados, irmãos. Homens que não tinham estudo. Tá certo? Mas tinha a unção de Deus. Tinha o poder de Deus. Amém? E o Espírito Santo os capacitou para pregar a verdade com autoridade. Não tinha para ninguém. Amém, irmãos? Então é isso. Se você não tem teologia, não tem anel no dedo, Deus está falando contigo agora. Não se preocupe. O pouco que você tem, o pouco que você tem você tem amor de Deus no coração. Você tem o poder de Deus na sua vida. Você tem o Espírito Santo. Amém? E o pouco que você tem, você vive. Então você pode pregar e Deus é contigo. Assim como ele era também com os apóstolos que não eram estudiosos. Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, etc. Amém? Então, cai por terra isso. Porque o que vale na sua vida é você conhecer bem a Bíblia. Tá? Você não vai conhecer, lógico, como esses que estudam muito. Tá? Mas se você ler a Bíblia todo dia com atenção, com uma caneta na mão, grifando as passagens, lendo textos e contexto, orando, jejuando para Deus te dar mensagens, irmão, isso é o que importa. Isso é o que importa. Tá? Não importa que você não tem capacidade de ir para o Japão, de ir para os Estados Unidos, de ir para a África. Mas olha, o Brasil é um país muito grande. Amém? Seja um missionário de Deus aqui no Brasil. Amém? Pratique o ID. O que você sabe de Jesus, fala para as pessoas. Amém? E o seu testemunho vai falar mais alto. Porque eu vou te dizer uma coisa. Muitos desses apóstolos que tem por aí, tá certo? Donos de igreja, donos de rádio, tá certo? Irmãos, para mim eles são mais empresários do que servos de Deus. E outra coisa, esses grandão que tá aí, eles não têm o testemunho que eu tenho.
porque eu conheço o testemunho de todos eles. Eu já ouvi o testemunho de todos eles. E eles não têm o testemunho que eu tenho. Eu sou um apóstolo, um profeta, um evangelista desconhecido. Sou desconhecido. Mas eles não têm o testemunho que eu tenho. Glória a Deus. Porque eu faço a obra de Deus muitas das vezes necessitado, doente, certo? Doente. Eu fui viajar em 2017 agora. Eu fui para a Ilha Comprida com a moto, no começo de 2017, com a pilha desse tamanho de panfleto na moto. Bagageiro cheio de panfleto. Certo? E eu estava com uma mão só, arriscado na estrada, eu ter a moto apreendida e tudo mais. Certo? Uma mão só, essa mão aqui, essa mão esquerda estava boba. Porque o diabo tinha armado um laço para mim quando eu saí de uma cidade. Tá certo? Eu tinha evangelizado uma cidade. E o que acontece? Eu suponho que seja isso. Essa cidade aqui na Baixada é a cidade que mais tem árabe. Amém? É a cidade que mais tem árabe. É uma das que tem mais, né? E eu fui fechado nessa cidade, amém? E eu caí da moto, me deu problema na minha mão e tal, mas eu não estou afirmando também nada disso, tá? Porque eu não sei quem é, mas eu levei uma fechada, eu sei que isso foi a fúria do inimigo. E aí eu fiz a obra de Deus, irmãos, durante o ano, praticamente com uma mão só. Essa mão aqui, o nervinho doía. Às vezes eu colocava o panfleto assim nessa mão, eu tinha que mudar para essa, porque essa mão ficou meia boba. Durante 8 meses para recuperar, porque foi a parte de nervo, porque eu tive que segurar a moto, conforme eu caí e segurei a moto com essa mão, eu pulei da moto e segurei a mão com a mão esquerda, né? A moto com a mão esquerda. Aí o meu punho torceu, entendeu? Aí foi terrível. Mas eu concluí a obra mesmo assim. Então, irmãos, eu digo, eu tenho mais testemunho do que eles. Então, se eles são apóstolos, eu sou mais apóstolo do que eles. Não é para minha honra e para minha glória. Mas isso, irmão, revela amor. Amor. Se você... o que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte, eu não estou me exaltando. Porque a gente tem que contar o que a gente faz para o Senhor e o que a gente sofre pela obra do Senhor. A gente tem que contar. Isso é testemunho. Não é para nossa honra nem para nossa glória. Amém? O que eu estou procurando fazer é inspirar os profetas, inspirar os pastores que estão aí, inspirar os apóstolos que estão aí, e inspirar você também, irmã e irmão, entendeu? A dar o melhor de você para o Senhor. Amém? Os hospitais estão precisando de irmãos e irmãs para ir lá orar pelos enfermos. Os presídios também. O campo é grande, irmãos. Tem as praças. Ainda está liberado pregar no Brasil, evangelizar no Brasil. Aproveita, irmãos. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Venezuela. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá. O cerco está fechando lá. Daqui a pouco vai chegar aqui também. Então, irmão, faça alguma coisa para Jesus agora. Amém? Mesmo que você esteja doente, olha para o meu testemunho. Porque a recompensa de vocês vai ser grande. A coroa de vocês vão ficar bonita. Então, faz a obra do Senhor. Fala de Jesus para as pessoas. Amém? Se você tem Jesus no coração de verdade, a palavra dele habita dentro de você, Jesus ele disse, a boca fala do que está cheio o coração. Não está escrito assim? Então você tem que falar de Jesus, do amor de Jesus para as pessoas enquanto é tempo. Porque vai chegar uma época, Jesus disse, aqui mesmo no Evangelho de São João, tem uma passagem aqui que ele diz, fazei a obra de Deus enquanto é dia, porque eis que as trevas vêm, a qual ninguém poderá trabalhar. Está escrito. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Toma posse dessa vitória aí agora, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Então vamos aqui dar continuidade. Amém? Versículo 5. Versículo 4. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu trago à vossa presença para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que o possa condenar. Essa parte eu já preguei. Vamos para o versículo 5. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: Eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos contestou-os, dizendo: Levai-o, vós outros, e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Você vê, até um ímpio não achou culpa em Jesus, né? Uma autoridade. Mas os judeus acharam culpa de tudo quanto era jeito para condenar o nosso Senhor, né? Mas tinha que se cumprir isso, amém, irmãos? Para o meu bem, para o teu bem e para o bem de toda a humanidade. Aleluia. Versículo 7. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer, pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado, e voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: De onde vens tu? Todavia, Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu: Tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: Não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: Se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora, no tribunal, e sentou-se no trono do juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. Esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, exclamavam: a morte, né? A morte, crucificam. Então Pilatos lhes perguntou: Devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: Não temos rei, senão César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Aleluia. Vou continuar aqui no versículo 17, amém? E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em aramaico. Esse versículo aqui, eu vou dar uma paradinha aqui, amém, irmãos? Porque esse versículo aqui, ele me chamou bastante atenção. Esse versículo aqui, ele fala, né,
que Jesus carregou a sua própria cruz. Amém? Jesus carregou a sua própria cruz. E o Espírito Santo, ele manda eu perguntar, porque ele está falando para mim aqui. Você quer me seguir? Então, meu servo, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Deus está falando comigo aqui agora, com essa passagem. E o Senhor também está falando contigo aí agora. Amém? Você quer seguir a Jesus, irmão? Você quer seguir a Jesus, irmão? Então, tome a sua cruz, carregue ela até o fim e siga Jesus, levando a sua cruz. Porque a sua cruz, ninguém pode levar por você. É você quem tem que levar a sua cruz. Amém? Mas, apóstolo, o que é levar a nossa cruz? Como assim levar a nossa cruz? Não estou entendendo. Irmãos, nós sabemos que antes de nós aceitarmos a fé, antes de nós aceitarmos Jesus, nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas neste mundo. Amém? Nós ia para onde a gente queria, fazia o que a gente queria, se vestia do jeito que a gente achava legal, tudo que era moda nós colocava no nosso corpo, né? Bebia, fumava, quer dizer, eu não fumava, né? Mas eu bebia. Amém? Eu ia para uma festa, tá certo? Pintava uma garota ali que eu gostava e que me dava bola também. Eu já chegava, conversava, saía com aquela garota, tá certo? Eu ia para a praia também, né? No final do ano, alugava apartamento, alugava casa com os colegas, e lá também pintava garotas, né? Saía com as garotas, com as mulheres, eu era jovem, né? Então, antes de aceitar a fé, né, eu vivia no pecado. Eu andava do jeito que eu queria. Vocês vão me entender agora, em outras palavras. Eu não tinha cruz para carregar. Eu não conhecia Jesus. Eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Eu conheci o Evangelho porque eu fiz um cursinho bíblico quando eu tinha 11, 12 anos. Amém? Mas eu ainda não tinha aceitado Jesus. Eu não tinha cruz para levar. Eu tinha certas responsabilidades, mas eu não tinha cruz. Amém, irmã? Você, irmã, você, irmão, você também não tinha cruz antes de aceitar Jesus. Mas quando você levantou as suas mãos, fechou os olhos e fez a oração do arrependimento e da confissão ali, seja lá onde for, numa cafeteria, dentro de um shopping, numa passarela, numa rua, numa praça, dentro de um mercado, dentro da igreja, não importa onde você aceitou Jesus. A partir do momento que você fez a oração do arrependimento e da confissão, ali o seu nome foi escrito no livro da vida. Você recebeu a fé, você recebeu o Espírito Santo. Amém? Dali em diante, você está carregando o nome de Jesus. Então você tem que ter responsabilidade. Você tem que saber como se vestir. Porque você não é mais trevas. Agora a Bíblia diz que você é a luz do mundo. Então você tem que saber com que roupa você vai colocar no seu corpo. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E dependendo da roupa que você coloca, irmã, você vai chamar a atenção dos homens e fazer eles pecarem com o pecado do adultério dentro do coração. O irmão também usar roupa agarrada, muito apertada, também não é uma roupa decente, é a moda do mundo.
Amém? Você vai chamar a atenção das mulheres também. Então, tudo isso faz parte da cruz. Amém? A gente tem um bom comportamento diante da sociedade. Vestir roupas discretas, folgadas, bonitas, né? Mas roupas que não chamem a atenção, não sejam extravagantes. Amém? Ou seja, para dar continuidade, aquele que bebia, bebida alcoólica, já não vai mais beber. Aquele que fumava cigarro ou usava droga, já não vai mais fumar. Aquele que mentia, falava palavrão, era briguento, já não vai mais praticar essas coisas. Aquele que entrava no site pornográfico, ou fazia sexo errado com a sua namorada ou com a sua esposa, já não vai fazer mais. Quer dizer, vai viver uma vida moderada, certo? Porque você está levando você tem que levar a sua cruz. E isso faz parte da sua cruz. Amém? Fora a responsabilidade que você sempre teve antes de ser crente, você tem que continuar com ela. As coisas boas que você fazia quando não era crente, você tem que continuar com elas. E ainda aumentá-las. Amém? Porque ela também vai fazer parte da sua cruz. Então, isso é você levar a sua cruz. Amém? E você tem que levar a sua cruz até o fim. Mas será que você deixou ela em algum lugar, irmão? Irmã, volte para pegá-la. Amém? Faça um concerto com Deus hoje. Se você está em algum pecado, ou vivendo um evangelho de qualquer maneira, porque essa palavra é Deus que está me dando. É para o bem da tua salvação. É para o bem da sua alma. Porque o diabo, a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, que ele está como um leão ao nosso derredor, rugindo a quem possa tragar. Amém? E o diabo, ele está rugindo, ele está querendo te tragar. Mas Deus, hoje, está cortando esse laço. Em nome de Jesus Cristo. Então, faça um concerto hoje com Deus. Amém? Dobra o seu joelho. Faz essa oração do arrependimento. E da confissão. Como você fez pela primeira vez quando aceitou Jesus. Porque o Senhor vai te restaurar. O Senhor vai te renovar. Amém? E o seu nome vai brilhar ainda mais no livro da vida. Ao invés de ele ser apagado. Amém? Recebe esse conselho, recebe essa palavra, porque ela vem de Deus para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá? Aleluia. Vamos dar continuidade aqui. Então, e assim carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em aramaico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Todavia Pilatos lhes asseverou: o que escrevi, escrevi. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Era uma túnica bem chique, né? Era uma coisa fina. Contentaram assim uns com os outros. Não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu
para que se cumprisse a Escritura ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si, e tiraram sortes pela minha túnica, e assim procederam os soldados. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: Eis aí tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre. A colocaram na ponta de uma vara de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que o experimentou o vinagre, exclamou Jesus: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. E, porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado, especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar seus corpos. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro, e em seguida do outro homem que com Jesus haviam sido crucificados. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que a isso presenciou, disso deu seu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade, para que também vós creiais. Aleluia. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E mais ainda, como diz a Escritura em outra passagem: olharão para aquele a quem traspassaram. Aleluia. Então, irmãos, é isso, né? Falta aqui mais 3, 4, 5 versículos. Vamos completar até o versículo 20, amém? Jesus é sepultado. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntamente às especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. Aleluia. Havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus, e considerando que o sepulcro ficava próximo. Aleluia. Irmãos, amém? Glória a Deus. A bateria está acabando aqui, o sistema vai sair do ar, amém? Então eu tenho que desligar. Glória a Deus. Eu abençoo a todos vocês, amém? Obrigado, Júnior Oliveira, evangelista João Paulo, Aparecida Oliveira e a todos vocês que acompanharam essa live, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.
e até a próxima. Glória a Deus.